Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Felipe da Bull, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Neste vídeo de hoje a gente vai conversar aqui sobre uma empresa do setor de energia elétrica para comprar agora na crise. Então eu preparei essa apresentação para a gente poder discutir sobre esse assunto de forma mais didática. Só para vocês entenderem, em vista do cenário de crise, que a gente está tendo na Bolsa de Valores, eu resolvi produzir uma série de vídeos comentando sobre algumas empresas que, na minha visão, merecem destaque. Então hoje a gente vai falar aqui sobre uma empresa de energia elétrica e nos próximos vídeos eu vou abrir espaço para outras empresas de outros setores, tá bom? Isso porque as mesmas empresas aí, oferecem grandes oportunidades de aportes a fim de construir uma carteira de ações para longo prazo. Então entendam, pessoal, essas empresas, o foco aqui não é trade, tá? Não é fazer uma operação aí curta, de poucas semanas, poucos dias, não. O foco é construir carteira. Eu sempre venho batendo nessa tecla com vocês que o momento atual é propício para a gente construir carteiras de investimento. Comprar boas empresas que, devido ao pânico aí, estão sendo negociadas por preços muito baratos. Então, nestes vídeos, a gente vai buscar entender um pouco sobre cada uma dessas empresas, sob o ponto de vista da análise fundamentalista e da abordagem técnica. Vamos lá? Antes de mais nada, eu só gostaria de deixar aqui um aviso que isso não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, tá, pessoal? Eu não sou analista de valores imobiliários, não tenho nem autoridade para sequer recomendar alguma coisa para vocês. Trata-se da minha opinião, trata-se da maneira como eu analiso os ativos e tomo as minhas decisões, tá? Estruturando aí a maneira como eu construo a minha carteira. Vamos lá, pessoal? Trata-se então, sem mais delongas, do Grupo Equatorial Energia. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa empresa. Pessoal, o Grupo Equatorial Energia é uma holding, então é uma empresa que detém outras empresas com forte atuação no setor elétrico, principalmente nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Então ela faz de tudo, E olha lá, ela ainda possui no seu portfólio empresas que atuam no segmento de telecomunicação e prestação de serviços em geral, que tem como objetivo auxiliar aí, essas outras empresas de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Bom, ela vem se consolidando no mercado brasileiro por possuir uma alta performance. E a história dela já é marcada aí por 2 turnarounds de sucesso, tá? Para quem não sabe o que é turnaround, é reestruturação completa das empresas. Então a gente tem uma empresa que normalmente está dando muito prejuízo, está com a dívida muito grande, Uma empresa aí quebradona. E daí a gestão muda e os caras fazem com que essa mesma empresa comece a dar lucro, comece a dar retorno, reduzem o nível de endividamento dela, fazem com que ela fique saudável. Bom, esses casos de turnaround, no caso, são das distribuidoras de energia do Maranhão, hoje é Equatorial Energia Maranhão, e das Centrais Elétricas do Pará, CELPA, o que comprova a eficiência do seu modelo de gestão. Pessoal, vamos entender um pouquinho mais, então, sobre quais são as empresas que fazem parte dessa holding. A gente tem aqui a Equatorial Energia Maranhão, a Equatorial Energia Pará, a Equatorial Energia Piauí, que foi uma recente aquisição aí da holding em 2018, e a Equatorial Energia Alagoas, a mais recente aquisição da holding em 2019. A gente ainda tem a Geramar, Equatorial Transmissão, Intesa, Equatorial Telecom, então ela presta ainda serviços de telecomunicação, Sol Energia e a 55 Soluções, tá? Que além de prestar aí serviços de atendimento, para essas outras empresas, ainda trabalha com seguros patrimoniais. Isso mesmo, a empresa ainda tem no portfólio aí uma outra empresa que vende seguros. Então, é um perfil muito bacana que a gente tem da Equatorial. Só para vocês terem uma ideia, então a Equatorial, tem aqui o mapinha do Brasil com todas as empresas aí, quem controla a distribuição de energia do Brasil. Só para vocês verem, esse mapa está um pouco desatualizado, tá? É 2018, recentemente ela ainda adquiriu aqui Alagoas, Mas a gente tem então Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas. Então,
a gente vê que a empresa ela atua aí mais no Nordeste e Norte do país. História, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho como é que surgiu aí, né, o Grupo Equatorial. Bom, a empresa nasceu primeiro denominada Brisque Participações e ela foi construída em 16 de junho de 1999 pela PPL Global LLC, com o intuito de participar do leilão de privatização da Semar. Então, nesta época, né, era governo do Fernando Henrique Cardoso, existiu um programa que acho que muitos de vocês já devem conhecer aí, né? Foi um programa muito polêmico chamado PND, o Programa Nacional de Desestatização. Então, a PPL ela criou aí uma empresa para poder participar dos leilões e principalmente da Semar, né? Da Companhia Energética do Maranhão. Esse leilão é feito, então, tá? Essa empresa acaba sendo privatizada e desde então, né, o Grupo Equatorial Energia se consolidou como uma holding de empresas de alta performance e grandes resultados no país. Isso é visível através dos cases sólidos que fazem parte do portfólio da empresa, que a gente já citou, né? E é bacana a gente observar os dados desses cases de cada uma dessas empresas que antes pertencia ao governo e agora faz parte aí da holding, né? Como os resultados melhoraram, né, em um curto espaço de tempo. Então a gente vê as evoluções operacionais aí dessas empresas. É muito interessante dar uma olhada nesses dados. Pessoal, vamos dar uma olhada também. Então para vocês saberem, né, com a recente aquisição aí da Equatorial Alagoas, tá, das operações no estado de Alagoas, a única concessionária, tá, que tem autorização de atuar em Alagoas. O grupo passa a atender quase 10% do total de consumidores no país. Vocês verem como a empresa é grande, né? A gente vê a magnitude aí dessa empresa. Bom, e 6,5% do mercado de distribuição. Agora sim, pessoal, vamos começar a dar uma olhada nos dados da empresa aí para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Porque essa empresa é tão boa. Então já começa aí, né, que ela pertence ao segmento de governança do novo mercado, que é o melhor de todos, né? A gente tem o mais alto nível de governança. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Provavelmente vai ser um dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal. Acho muito interessante. A gente tem aí, né, valor de mercado, então, da empresa, mais de 17 bilhões de reais. Dados indicadores fundamentalistas. Pessoal, se a gente olha o histórico de pagamento de dividendos da Equatorial, a gente vê uma coisa interessante. Ela chegou a pagar bastante dividendos nos anos aqui de 2011, 2012, né? Mas daí ela parou. Tanto que ano passado ela não pagou dividendos. Vocês podem ver, o último dividendo pago aqui foi em 2018, tá, pessoal? Então a empresa, e mesmo assim foi muito baixo, né, o valor dos dividendos aqui. Então a gente vê que ela não é uma empresa que paga dividendos. Pessoal, eu sei que muitos de vocês devem ter como foco aí renda passiva, né? Construir uma carteira que gere para vocês renda passiva, mas eu acho importante a gente discernir uma empresa que paga bons dividendos de uma empresa que não paga, a diferença principal entre essas empresas. Vocês concordam comigo que quando você não tem mais para onde crescer, tá? Vamos supor que você tem uma empresa, você vê que a tua empresa não tem mais para onde crescer, o crescimento dela já é muito pequeno, ela não tem uma perspectiva de expansão muito grande, então ela começa a distribuir, tá, o lucro na forma de dividendos. Já quando a empresa tem uma possibilidade muito grande ainda de expandir suas operações, ela acaba usando 100% do lucro dela, ou então a maioria, né, boa parte aí do lucro líquido gerado através de suas operações, para expandir as próprias operações. Então entendam que o foco aqui não é a renda passiva ainda, tá? Pode ser que a Equatorial seja aí, venha a ser, né, uma excelente pagadora de dividendos, assim como as outras empresas do mesmo setor. Mas por enquanto o foco aqui é em valor, em expansão de suas atividades, tá? Os retornos aí acabam vindo através da valorização das ações, né? O lucro líquido sobe de uma maneira muito rápida, muito exponencial, e as ações acompanham, né? A gente sabe que cotação sempre segue a curva de lucros, pelo menos no longo prazo. Bom, aqui está repetido, né? Eu sabia que tinha uma coisa repetida aqui. Resultados. Pessoal, vamos dar uma olhadinha então nos resultados da empresa.
Receita líquida. Observe, aqui a gente tem até 2015, tá? Observem já desde o começo como a empresa apresenta um crescimento de sua receita. E aqui, lucro líquido, observe também como o lucro líquido saltava, né? Disparando aqui, a empresa passou por maus momentos aqui em 2012, 2013 e depois volta a crescer. Nos últimos anos a gente tem um histórico muito legal aí, né, do crescimento tanto da receita, então a receita vem sempre crescendo, e o lucro líquido aqui já fazem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos que vem crescendo de forma recorrente, né? 52 milhões, 748 milhões, 900 milhões, 800 milhões, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 800 agora em 2019. Então a gente vê um crescimento aí do lucro líquido. O EBIT também, né? A gente pode ver aí um crescimento do EBIT. Indicadores fundamentalistas. Pessoal, aqui começa a ficar muito interessante. Se a gente olha para o histórico de indicadores aí da Equatorial, a gente vê que com essas quedas todas da bolsa, e talvez porque o último balanço não foi contabilizado aqui, tá? A gente tem um PL muito baixo, tá? Então a empresa está atrativa, ela está barata. Olha o PVP dela, está negociando praticamente metade do que ela realmente vale, né? E o ROI chama atenção, o ROI é altíssimo para o setor, pessoal. O ROI dessa empresa realmente chama atenção. Vocês duvidam do que eu estou falando? Eu fiz um comparativo para vocês, tá? Com as empresas aí do mesmo setor. Eu sei, vocês podem vir falar para mim que algumas não são do mesmo segmento de atuação, né? A Equatorial faz um pouco de tudo, ela faz geração, distribuição, comercialização. Algumas dessas empresas só fazem uma dessas atividades, mas só para vocês verem aí, tá? Como a Equatorial, mesmo assim, ela tá barata em relação às outras. Eu tirei todos os dados desse mesmo site, tá? Então, todos os balanços aqui foram contabilizados no mesmo período. Então, a gente está comparando igual para igual aqui. E olha o ROI, pessoal, como chama atenção também. O ROI da Equatorial é a empresa mais rentável aqui, né? Se for comparado aí com seus pares. Então, vocês podem ver realmente que se trata aí de um excelente negócio, uma excelente operação. Nível de endividamento e evolução patrimonial. Reparem também o crescimento do patrimônio líquido da empresa, né, ao longo dos anos aqui. E a dívida líquida também vem crescendo. O que não é algo negativo, tá, pessoal? Tudo bem que a empresa se alavancou bastante nos últimos anos aqui, mas vocês podem ver que a evolução patrimonial acompanhou, né? A empresa saiu de 4 bilhões aqui em patrimônio líquido para os quase 8 atual, então dobrou, né? Pessoal, reparem uma coisa, dívida líquida crescente nem sempre é sinônimo de má gestão, né? De descuidados aí por parte da gestão. Se a estratégia da empresa estiver dando certo, isso é, se o patrimônio líquido da empresa estiver crescendo, né? E o lucro líquido da empresa, estiver acompanhando aqui, tá? Então a gente vê a empresa de 800 milhões saltando para quase 2 bilhões de lucro líquido, tá? Isso é uma estratégia bacana, tá? A empresa vem fazendo a lição de casa aí. Análise técnica. Vamos dar uma olhada, então deixa eu explicar para vocês por que o momento atual é extremamente interessante para compras em Equatorial. Só para vocês terem uma ideia, o IPO da Equatorial foi no final de 2008 e desde então ela já apresentou uma valorização de 1.800%. Poucas empresas apresentaram essa valorização no mesmo período, tá? Vocês podem ver que as empresas pagadoras de dividendos, elas não chegam nem perto dessa valorização. Então é aquilo que eu falei para vocês, quando a gente está investindo em uma empresa que não paga tantos dividendos, mas ainda assim é uma excelente empresa, a gente está investindo em crescimento, tá? Em valor, em valorização das nossas cotas, né? Das nossas ações, e não só em renda passiva. Quando a gente investe em renda passiva, a gente também preza pela valorização, que obviamente vai ser muito menor, tá? E a gente tem daí o recebimento dos dividendos. Pessoal, vamos dar uma olhada então aqui no gráfico da Equatorial, deixa eu só mostrar para vocês. Para quem não conhece a minha metodologia ainda, não acompanha aqui o canal, quem acompanha já conhece, mas eu uso basicamente algumas médias móveis aí para saber os pontos de inflexão dentro de tendências,
Então a gente trabalha dentro de uma tendência de alta aqui equatorial, né? A gente vê topos e fundos ascendentes, no longo prazo o papel subindo, tá? E agora a gente desenha aqui diferentes níveis, né? A média móvel de 9 períodos, de 34 períodos, de 80 períodos, de 200 períodos, tá? A gente vê o quê? Que a equatorial, no momento, vem testar aqui um dos níveis mais baixos. Devido a toda essa crise, todo esse momento de pânico, a gente está tendo aí uma empresa excelente negociando em um nível também muito interessante. Quando a gente vai para o gráfico mensal, isso se torna ainda mais interessante. A gente começa a observar certos padrões aqui. Observe que sempre quando a empresa vem testar aqui, quando o ativo, no caso, vem testar aqui a média móvel de 34 períodos, ou seja, o segundo nível aqui, a gente tem uma boa oportunidade para compra. Reparem aqui, pessoal. Reparem aqui, sempre quando ela chega perto desta média de 34 períodos, a gente tem bons pontos de compra. Então, aqui foi um bom ponto de compra, aqui foi um bom ponto de compra, aqui sim, aqui sim, aqui sim. O último ponto de compra foi em junho de 2018, com a greve dos caminhoneiros, que fez também o papel cair bastante, né? E olha o que aconteceu com quem comprou, né? De lá para o último topo, o cara já estava carregando 140% em praticamente um ano aí. Então, só para vocês entenderem, pessoal, como nesses momentos de crise, nesses momentos em que rege o pânico, em que rege o efeito manada, né? Voltando aqui para os slides, a Equatorial Energia é uma empresa sólida, com excelentes fundamentos, com uma gestão qualificada, excelentes perspectivas de crescimento ainda por virem e bem posicionada no setor de atuação. Dado o momento atual, onde predominam o pânico, o efeito manada e principalmente a irracionalidade, né? Porque vamos falar bem a verdade, o que essa empresa tem a ver com o coronavírus? As pessoas vão continuar precisando de energia elétrica, elas não vão parar de consumir energia elétrica, muito pelo contrário, na realidade, com as pessoas agora em quarentena, em casa, o dia inteiro assistindo televisão, o dia inteiro com os eletrodomésticos ligados, né, com TV ligada, com ar-condicionado ligado, elas vão estar consumindo energia elétrica. Então isso não muda, tá? Não muda o fato de que a energia elétrica vai continuar sendo consumida. Esse é um movimento totalmente racional e são nesses momentos que as melhores oportunidades são fornecidas para a gente. Observe também que a gente tem aqui, deixa eu só zerar os estudos, tá, para poder desenhar melhor, uma baita de uma EVTA, né, pessoal? A gente tem uma baita de uma EVTA aqui, ó, sendo desenhada, que coincide com a média, então a gente está num excelente ponto de compra, pessoal. Tem a média de 34 períodos, tem essa EVTA que já dura aqui mais de 12 anos. Então, pessoal, Equatorial Energia é uma empresa, eu pelo menos estou comprando ela a rodo. O que der para comprar, eu compro. Estou fazendo as operações de swing trade, de day trade. Quando eu tenho lucro, imediatamente eu vou lá e compro Equatorial, tá? Bom, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Deixem o like de vocês aqui embaixo, pelo menos, né, pessoal? Comentem aí o que vocês acharam. Comentem se vocês gostam da empresa, se vocês têm ações da empresa, se vocês pretendem adquirir ações dessa empresa, tá? Se vocês pretendem se tornar sócio do Grupo Equatorial Energia. Um grande abraço para todos e excelentes negócios. Um excelente final de semana para todos vocês. Valeu!